Salve, tudo bem? Tudo bem, meu filho? Salve, filho, também aqui. Fala. Fala, velho. Deixa o melhorou pra ele lá. Tá bom, filho, agora? Tá bom. Olha, eu quero agradecer bastante o senhor ter vindo para nos dar aí um pouco mais do conhecimento do mundo espiritual, viu? Tá bem, filho, eu também sou muito grato, meu filho, por poder aprender junto com vocês. Que isso. Olha, o senhor então hoje se manifesta com a roupagem de um preto velho, não é assim? Sim, com essa filha, quando precisa chegar aqui pra falar com vocês, eu faço dessa forma, filho. Entendi. E qual é a linha, o nome que o senhor utiliza? Como assim, filho? Qual que é o nome do senhor hoje? Pai Joaquim de Aruanda, filho. Olha, graças a Deus então, Pai Joaquim. Pai Joaquim, há quanto tempo, para a gente entender o mecanismo desses encontros, há quanto tempo o senhor já sabe, já está ciente que a gente ia conversar dessa forma? Ih, filho, eu tô ciente desde que a filha começou a assistir os vídeos que vocês fazem e eu tava junto, estudando com ela. E aí comecei a amar isso, né, filho? Porque nós, assim que funciona na sincronicidade, né, filho? As coisas vão se encaixando e nem sempre a gente tem já a lembrança de que aquilo tem que acontecer. Mas conforme vão se apresentando a cena, nós já vai acessando um futuro um pouquinho perto, assim. Não sei se o filho entende. Entendo. Então Nossa. foi mais ou menos assim, filho. O encontro já estava marcado, como o filho deve saber, muito antes. Mas nós só fomos lembrando agora. Olha. E por que que essa memória, essa lembrança do futuro que já está marcado, não nos é acessível a maior parte do tempo? Porque senão ia ficar muito fácil, não precisa nem vir, né, filho? Vocês têm que fazer, assim, um esquecimento para poder, quando se deparar diante daquela cena, ela ter um ineditismo, filho. Claro. Para que vocês possam realmente ser posto à prova, que é o objetivo, certo? Certo. Vamos imaginar assim. Vamos. Vamos imaginar como se a vida fosse um grande espetáculo, como eu gosto de falar para os filhos aqui. E se é um teatro, filho, tem um diretor, certo? Certo. E tem uma moral da história também, né, filho? É verdade. E tem os atores, que são vocês, que somos nós, né, filho? E tem os personagens. Personagem é aquele que só o ego identifica. Então, no caso, os personagens não podem lembrar do roteiro, certo, filho? Certo. Faz sentido. Apesar de que o ator se lembra, mas na hora ali no papel, ele tem que estar no ineditismo da cena, filho. Filho, conseguiu entender? Agora captei a vossa mensagem. Porque é como entendi. O ator pode lembrar, porque foi ele que estudou, mas na hora da cena ele tem que representar o papel. Exceto, filho. O pai Joaquim de Aruanda é o personagem, filho. Não é o ator. Nossa. Isso é profundo, hein, pai Joaquim? Nossa. Quer dizer, agora faz sentido. Mas na hora que a gente dorme, a gente volta a ser o ator? Não, né? Não, porque quando vocês dormem, você está no corpo astral, certo? Certo. O corpo astral, ele traz as memórias das encarnações passadas e é um corpo de emoção. A emoção, ela também é do ego, filho. Ai. Então, quando vocês estão no corpo astral, vocês ainda estão com a interferência do ego. Nossa. Então, é também uma possibilidade de expansão, certo? Quando vocês têm experiências
de expansão da consciência, sejam elas por alguma prática ou espontâneas, elas fazem com que vocês possam acessar outros níveis mais sutis da própria consciência de vocês. Vocês conseguem acessar o ator. Entendi. Entende, filho? Sim, então é possível acessar o ator. Essa é a missão de vocês aqui, filho. É vocês entender que vocês não é o personagem. E vocês buscar o ator. Nossa. Entendi. Agora, eu quero até me aprofundar nessas ideias com o senhor. Só antes de a gente chegar lá, as pessoas sempre pedem, e mesmo eu gosto de ouvir um pouco da história da última encarnação. A última encarnação do senhor foi como preto velho? Não. Não foi? Não, filho. Não foi. Foi como preto, mas não foi como velho. Mas eu já fui escravo, filho. Já foi escravo? Já fui. Mas eu não tenho a permissão de contar os detalhes, filho. Por só um motivo. Porque faz parte da história pregressa dessa filha aqui. Tá certo. E ela não pode saber ainda. Entendi. Mas assim, no tempo da escravidão, aconteceu alguma história com o senhor que proporciona, de repente, um ensinamento que o senhor teve que aprender humildade, ou que o senhor teve que aprender um comportamento mais acertado, diferente do que... O que a escravidão proporcionou para o senhor? E se às vezes o senhor puder falar uma hora, um dia, uma experiência que o senhor teve, às vezes que não envolva ela. Certo. Eu não vou focar daqui pra frente muito na encarnação passada, Tá bom. porque é outro personagem. Sim, né? sim, claro. E o foco não é o personagem. Isso. Mas o que o Fio quer saber é o que a escravidão proporciona para os espíritos, certo? É isso, que... É uma experiência onde a aceitação e a resignação, elas não são opcionais. Elas são obrigatórias. Nossa. O Fio não tem escolha. Eita. Tem que aceitar, tem que resignar, tem que aprender a perdoar, filho. Aquele que chicoteia. Nossa. E esse é um grande ensinamento, filho, que todos os pretos que passaram pela escravidão tiveram. E por isso muitos alcançaram o merecimento de hoje assessorar vocês aqui. Certo. Entendi. E eu percebo que é um roteiro escolhido pelo ator junto com o diretor, mas que na representação durante a vida, o personagem, além de esquecer que ele que escolheu junto com o diretor ou o conselho kármico, é muito dura essa escolha, não é? De uma vida de chicote. Filho, mas é que acontece que quando nós faz essa escolha, nós está num estado mais pleno de consciência do que vocês estão agora, certo? E nós vai escolher o enredo necessário para a melhor moral da história. E não aquele mais floreado, mais bonitinho, dentro do ponto de vista de vocês, personagens. Claro. Porque uma vida é um segundo no relógio da eternidade. Filho. E não é tão importante assim o ator, o importante é a moral da história. Entende, filho? Entendi. O importante não é o servidor, mas é o serviço. Então, perante ao que o senhor está dizendo, cada provação, prova ou expiação que vivemos é uma bênção que pode nos ajudar a avançar com mais rapidez. Salve, filho! É isso! Nossa. Então, e quando vivemos essas expiações ou essas provas,
normalmente dizemos, olha, eu joguei pedra na cruz, seria melhor que não tivesse esta experiência negativa. O que o senhor diz sobre isso? Eu prefiro não dizer, eu prefiro dizer para vocês ler o Evangelho, filho, segundo o Espiritismo, né? E ler lá os bem-aventurados aflitos. Porque lá, filho, tem todas as respostas. Olha. Aqueles males que vocês veem como males. E que são, na verdade, os bens que vocês mesmos escolheram para vocês. Nossa. E quando a gente, por conta dessa lucidez pré-encarnatória, escolhe a vida da gente, então é como o senhor disse, a gente já escolhe aquilo que vai ser mais útil a longo prazo, para o espírito. Claro, filho. O filho achou o quê? Que ser escolhido para melhor proveito dos gozos aqui da Terra. Do personagem. Do personagem, mas o personagem acaba, filho. Nossa. E a história continua. Outros personagens virão. E é importante que fique a melhor moral da história para todos que estão assistindo. E vejam bem, ao mesmo tempo que vocês estão assistindo, vocês estão atuando. Nossa. Então, o personagem do outro, ele serve também como uma história que você tem que assistir. Aprender a moral. Entendi. Claro. Agora, houve um preto velho certa vez, pai Joaquim, que falou assim, todo mundo que vai ouvir esses diálogos, já está certo quem vai ouvir e quem não vai. Já tá, filho. O tempo é muito preciso. As coisas são tudo sincronizadas, filho. Nossa. Então, quando existe um serviço, logo já tem um servidor e logo já tem aquele que vai receber o serviço. Claro. Isso com tudo. Entendi. E agora, o senhor falou com tudo. Era a minha próxima pergunta. Às vezes, quem está em casa agora ouvindo a gente, num futuro que não é este nosso presente, às vezes a pessoa está ouvindo, mas tem alguns espíritos ali que estão vagando e também pode aprender alguma coisa, não é? Mas é claro, filho. Tudo acontece em todas as dimensões ao mesmo tempo. Nossa. Agora o filho falou, num futuro que não é exatamente agora, mas só existe o agora, filho. Eita. O futuro e o passado, eles estão alinhados com o presente. Então só existe o agora. O agora muda o passado e muda o futuro, filho. Certo? Intelectualmente. Então essas coisas já estão. Tudo já é. Inclusive essas outras dimensões. Certo? Quando o filho perguntou aquilo ali, tinha outro espírito talvez escutando. Sempre tem, filho. Porque eu, por exemplo, quando a médium estava escutando seu trabalho, outros vídeos, eu estava aprendendo junto. Nossa. Algumas coisas eu já tenho o dom de ensinar hoje. Outras eu ainda estou aprendendo. E todos nós somos colocados no mesmo enredo, porque temos todo mundo que aprender uns com os outros, filho. Nossa. Senão não faria sentido. Senão nós voltava a ser um, como nós já foi. Então a solidariedade, ela é como parte de um certo padrão de existência espiritual. Talvez a palavra certa seja a integração, filho. A sincronicidade que existe em tudo. Claro, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas é provável que o que venha já pudesse ser esperado pelas ações que hoje levamos a cabo. Não é bem assim que o pai enxerga, filho. Como é que é, pai Joaquim? O pai vê assim.
O agora é a única realidade, certo? O senhor falou. Daqui a 10 minutos vai ser agora de novo. Vai. Não é verdade? É verdade. Eu vou tentar fazer uma metáfora para a mente 3D conseguir entender. Tá. Imagina uma tela, assim como da TV, e que tem assim, do lado esquerdo, muitas telas para trás, como se fosse o passado. Agora imagina que tem muitas telas para frente, como se fosse o futuro. E que quando a gente modifica a tela do agora, a gente está modificando lá para trás todas as telas e lá para frente todas as telas também. Vocês já chamaram de efeito borboleta? Nossa. Então, é uma coisa que o senhor falou, intelectualmente é possível compreender, mas quando a gente se aprofunda um pouco, a gente se perde, fica um pouco escuro. Então, até gostaria. Isso, vamos tentar. O passado, o senhor falou, se o presente muda o futuro, isso aí é uma coisa que a gente consegue assimilar. Agora, que o presente muda o passado, como é que pode isso? Eu vou dar um exemplo prático. Tá. O filho lembra alguma cena que doeu e que agora o filho ri? Vamos dizer que sim, vamos lá. Então essa mesma cena fez, em algum momento, o filho ver uma tela feia, sem cor, com uma música triste. Isso. Que nós estamos usando a dramaturgia como uma metáfora, né? Claro. Então o filho escolheu lá todos os elementos da cena, os objetos, tudo. Isso. Todo um cenário meio cinza, meio feio, meio triste. E agora, quando o filho já ressignificou aquela experiência passada, trazendo por agora com as lições necessárias, já conseguiu transcender e olhar com a felicidade ou a mínima aceitação da perfeição daquele acontecimento. Tá. E já mudou a trilha sonora, as luzes, as cores, o cenário. Aquela tela lá atrás. Entendeu, filho? Entendi. Mas vamos dizer assim, vamos criar um cenário então. Uma vez, o meu irmão puxando eu com a bicicleta dele, amarrou uma corda na minha, puxou muito forte, eu era criancinha, não acompanhei, caí da bicicleta e cortei o braço, ficou uma cicatriz. Tá. Aquela foi uma situação, não é desagradável porque doeu só. Agora, tem como eu mudar o passado no sentido de ou eu não cair e a cicatriz deixar de existir? Não, né? Não nesse sentido. Entendi. Nesse sentido, não. A história tá... Você é mais prático. Eu vou dar um exemplo aqui da casa. Isso, vai lá. Ô, filho, trabalha-se com apometria. No sentido... Filho, sabe de que é apometria? Eu vou pedir para o senhor explicar, porque mesmo que a gente saiba, uma explicação do mundo espiritual às vezes é outra coisa. Tá. É como que fosse a medicina do espírito, mas que trabalha todas as dimensões, filho. Nossa. Então, assim, quando o terapeuta, ou o médium, chame como quiser, vai fazer uma cura com a apometria, ele pode separar os corpos das pessoas, certo? Tá. Então vai lá, tem 7 corpos fazendo um estudo conforme os Vedas. Tá. Tem 7 corpos. Separa os 7 e consegue acessar os diferentes níveis de consciência deste ser multidimensional que está deitado ali na maca. Nossa. Porque todos aqui, todos nós somos multidimensionais. Temos estados de consciência vibrando todos os níveis e subníveis possíveis. Meu Deus. Então, quando ali nós separa os corpos de alguém, é para agir em algum especificamente dentro daquela dimensão de atuação. Consequentemente, se pode agir também
no passado e no futuro. Porque tem muita coisa que tá lá no passado vibrando, que atrapalha o presente, certo? Claro. E tem muita coisa que tá lá no futuro, ou pessoas que estão lá no futuro, que também causam alguma interferência, quando o futuro também causa ressonância interferindo no passado, no presente. Uhum. Então, naquela hora da cura, se pode agir no corpo astral e mental inferior, que são os corpos onde tem as memórias kármicas, principalmente, né, filho? Uhum. E se pode se fazer ali limpezas, utilizando até mesmo o poder do fogo violeta, que é um poder dado para essa geração de encarnados na Terra, para que possam transmutar negatividades em positividades. Nossa. Certo, filho? Então se pode usar coisas como essa e várias outras formas de transmutação para apagar um karma, apagar uma sensação, uma experiência passada. Filho, esse espetáculo que vocês vivem, ele não é real, plenamente como vocês pensam. Então, quando ele passou, vai ficar lá registrado no livro da vida, certo? Certo. Que muitos chamam lá os registros akáshicos. Já ouvi. Onde está escrita a história da vida de cada um, de todos e dos planetas, todas as experiências. Certo. Todas as experiências de Deus, porque tudo é Deus, né? Tá. Então, se pode acessar o livro da vida de um filho que necessita da cura para transmutar aquela experiência passada. Não é apagar com a borracha, filho. Mas é de certa forma apaga, sim. Apaga o peso, a carga que ainda vibra no campo daquela pessoa. Tá entendido, filho? Sim. Não apagou a experiência. Porque a experiência, ela só existe do ponto de vista de quem experimenta, filho. Sempre tem um observador. Entendi. O que o senhor está dizendo é que o que vai apagar não é a experiência, mas o peso que a experiência causa em você. É a ressonância que essa experiência ainda tem com o eixo encarnatório atual. Entendi. E daí é como se ela tivesse sido apagada, porque uma árvore que não está na sua experiência é como se não existisse. Isso, filho. É como se fosse uma página do livro que é arrancada. Tá. Se o filho leu. Se esqueceu. É. Tá certo. Agora, a gente entende que existe, depois do corpo físico, o duplo etérico. E esse corpo o senhor não citou. Já foi direto pro astral. Por quê? Que o duplo etérico é físico também, filho. O duplo etérico é uma cópia fiel do corpo físico num nível etérico. Tá. Ou seja, feito de éter, feito de ectoplasma. É a substância material de uma forma mais sutil ou uma substância astral mais densa, entenda como quiser, mas que morre junto com a experiência. Quando o corpo físico desencarna, filho, dias depois se dissolve esse ectoplasma. O filho acha, por que o cemitério tá cheio de irmão lá, sugando o fluido vital que ainda resta do duplo etérico daqueles que se foram do plano físico? Pois é, ué. E a gente ouve falar de lutas travadas neste ambiente por razões talvez como esta. É sim, porque os corpos astral de quem ainda está apegado na matéria fica por ali. Se a pessoa já alcançou um entendimento, um esclarecimento e consegue transcender a morte física
o corpo astral não fica por aqui, né, filho? Já vai. É levado lá, né? Isso. Então, o que fica é o duplo etérico. Uhum. O duplo etérico vai se dissolver em alguns dias. É que nem quando se plasma alguma coisa num nível astral etérico. Uhum. Essa coisa, se não for alimentada com a energia mental ou com a energia do coração, emocional, astral, ela vai ser dissolvida. Como uma forma pensamento, entende, filho? Ah, tá. Que se desmancha. Mas que se é alimentada, se materializa. Entendi. Agora, o senhor uniu aí o astral e o etérico. É como se a forma pensamento precisasse da junção dessas duas, vamos dizer, dimensão para poder existir. Por quê? O filho entrou numa parte importante, de criação. Isso. Porque vocês são co-criadores, certo? Certo. Vocês têm o poder mental, o poder espiritual e o poder animal. Tá. Animal é essa parte de energia que os espíritas chamam de fluido vital individual. Isso. Que anima a matéria orgânica. É esse fluido, isso. É uma substância etérica, né, filho? Entendi. Isso. Vocês manipulam essa substância etérica com o poder mental. Tá certo. Tudo é fluido cósmico, mas é tudo convertido pela mente de vocês. Moldado. Certo, filho? Então imagina que para essa moldagem acontecer, vocês têm que ter uma intenção clara, e a intenção é mais forte do que o pensamento ou do que a ação em si. Nossa. Filho. Se o filho colocar um açúcar no chá e girar com a intenção de que aquilo torne mais docinho, vai ser uma coisa. Se o filho colocar aquele açúcar e por trás tem uma intenção de fazer mal, dá um chazinho pra alguém, dá? Pra ver o que acontece. Eita. Vai ter que depois experimentar a lei do retorno, filho. Porque a intenção não foi boa. Entendi. Então a intenção ela é sempre mais forte do que a ação em si. Tá. Então, filho, tem a intenção clara e a força mental do pensamento. E tem a força astral, que é emocional. Que nós podemos falar que é do coração, né, filho? Tá. É aquilo que vem, às vezes, mais intuitivo do que consciente. Somando essas duas forças, vocês plasmam as formas pensamento no plano astral. Vou dar um exemplo, filho. Tá. Exemplo também de apometria, já que nós estamos falando disso. Vai lá. Quando nós tá ajudando os filhos a fazer apometria, existe assim, um campo piramidal, por exemplo, ele ajuda a proteger. Então os fios plasmam, criam, num nível astral etérico, uma pirâmide. Tá. E para isso eles vão dar os comandos. Que a Fia pode me ajudar aqui a falar? Fia, fala como é o comando do campo piramidal. Plasmando uma pirâmide inferior na cor rubi. Beta, gama, delta, epsilon. Fala mais alto essa parte dos pulsos. Em grego? Em grego. Plasmando uma pirâmide inferior na cor rubi, no alfa, beta, gama, delta e epsilon. Nossa. Plasmou, filho. Que a Fia tem a intenção clara de criar um campo de proteção. O poder mental, ela tá mentalizando essa pirâmide, visualizando com o seu terceiro olho ou com a sua imaginação, chame como quiser. Ela tá visualizando. E junto com isso, a emoção, né, da intenção de
de proteger, vai se somar com um poder bem claro, assim, de amor, né? Com isso, se criou, no nível astral etérico, uma pirâmide, nessa cor que a Fia falou. E esses pulsos, assim... pra que serve? Energia sendo acumulada, certo? Como se fosse assim, aglutinando o plasma. Plasma é a substância cósmica universal. Tá. Então aglutinou o plasma e moldou com o seu poder mental. Isso é uma forma pensamento. Visível num nível astral etérico para aqueles que estão em sintonia com essa vibração. Tá. Pois alguns espíritos podem ver, nem todos, mas alguns podem ver. Isso é um processo intencional, consciente, de plasmagem de forma pensamento. É o que vocês fazem o tempo inteiro, filho, mas de forma burra. Vocês ficam falando, pensando, sentindo um monte de porcaria e plasmando na volta de vocês formas, pensamento dessas porcarias. Consequentemente, elas vibram no campo de vocês e atraem porcarias com afinidade vibracional. Nossa. E atrai os irmãos com afinidade com essas porcarias. Então, isso é ser co-criador consciente. Vocês já criam toda a realidade na volta de vocês. Vocês já emitem as vibrações que atraem as experiências necessárias para o ego ter o aprendizado importante para ele se iluminar. Tá, entendi. Porque com o retorno daquilo que ele criou, ele aprende a ter responsabilidades com o seu papel e o seu poder. Exato. Porque ser criador é ser Deus na Terra, certo? Sim. Vocês foram criados com uma ideia de Deus externo. Uma ideia de Deus carrasco. Deus que castiga, né, filho? E se alguém castiga vocês mesmos, que vocês são a parte de Deus que resolveu ter essa experiência aqui nessa terra. E resolveu não ao acaso, resolveu com causa e com efeito, como tudo no universo. Então, quando vocês tomam consciência da divindade que vocês são, vocês passam a ser um pouco mais responsáveis no processo de criação. Tá. Certo? Certo. Então, essa pirâmide que foi criada, o senhor disse que alguns podem ver e alguns não podem ver. Por quê? Pela lei da atração. Tá certo. Só porque alguns vão ter sintonia, a sua consciência vibrando, né? Sintonizado com uma vibração afim. Senão, não vai poder ver, mas também vai estar sujeito à ação daquele campo magnético. Ah, isso que eu queria saber. Vai estar sujeito, de qualquer forma. Vai estar sujeito. Tá bom. Pois o campo está criado, filho. Tá e o campo, como até os cientistas aqui da Terra já sabem, o campo é muito importante para a criação da experiência material. Então é um campo vibracional. Ele existe ali, no nível astral etérico. E um espírito que não esteja em harmonia com a vibração que é cultivada dentro desta casa, não vai conseguir acessar, pois aquele campo vibracional ali vai vetar. Entendi. O acesso. Entendi. É como se fosse uma parede assim pra gente. Isso, filho. Tá. E essas paredes, elas existem mesmo quando não há essa criação consciente. Quando você quer acessar alguma coisa que está num nível mais sutil,
assim, requer uma sutilização da sua própria experiência, e você ainda não alcançou essa sutilização, vai haver essa barreira entre você e aquela coisa que você quer. Assim como o contrário, filho. Como se o fio tiver em uma vibração que tenha ressonância com aquela energia, vai atrair. Isso, entendi. É como se você se colocasse visível para os afins. É isso, filho. Como acontece na espiritualidade, que muitas vezes nós estamos trabalhando em conjunto, diversas faixas vibracionais, cada um dentro da sua necessidade de atuação, seu papel. Entende, filho? Sim. Cada um na sua linha de trabalho. E aí a gente não vê uns dos outros, filho. Um espírito nem sempre vê o outro. Um espírito que está mais sutil não vai enxergar aquele que está mais denso. Quer dizer, os mais sutil geralmente têm mais condição de ver o que quiser. Mas os mais densos não vão ver os mais sutil. Eles não alcançam aquela vibração necessária. O que é vibração, filho? A vibração são os elétrons, certo? Girando ali em torno do núcleo, como tudo que forma, todas as formas que existem, sejam elas do que vocês chamam de físico, material, ou partes mais sutis desse físico, como o etérico, por exemplo. São ali partículas que têm um movimento constante. Algumas são mais agitadas e outras mais lentas, certo? Certo. Isso vocês podem ver sólido, líquido, gás. Qual é a diferença? Você sabe a diferença do sólido pro líquido pro gás? É a velocidade com que vibram suas partículas. Esse, filho. É isso, filho. Então imagine como se o etérico fosse o gás. Ele só tem uma diferença na velocidade de agitação das partículas. Sim, entendi. Claro. E assim vai, do mais denso pro mais sutil, infinito, filho. Mas vamos dizer assim, então, que uma pessoa tem um pensamento ruim. Ela só vê tempo fechado, então imagina que sempre tem uma serpente do lado dela. Já, o senhor deu risada, já aconteceu isso? Não, tem, né, filho? Tem muita gente que anda aí com os elementais plasmados também, que são formas de pensamento que ganham vida. Isso. Como dei o exemplo da serpente, às vezes tem. Mas às vezes, filho, o filho está perguntando em relação a aquela pessoa entrar numa vibração mais densa, consequentemente, vai ter uma percepção da vida mais densa e vai atrair situações mais densas. É isso. É isso. Entendi. E aí, de que forma, como essa forma de pensamento, por exemplo, dessa serpente que criou vida, pode fazer mal para o físico da pessoa, para personagem? O físico, lembrando que o etérico é físico também, só no nível mais sutil. Isso. Menos agitado das partículas. É aquele ser, ou vamos chamar, aquela forma pensamento, tá ali e ela tem uma vibração que nós não gostamos de usar ruim, né, filho? Que ruim é dentro da dualidade. Isso. Que é criada pelo ego, como os filhos já estudaram. Mas assim, uma vibração que atrai experiências, mas que tem sofrimento como a forma de aprendizado, certo? Opa, tá, entendi. Então, já criou aquela forma ali. E aquela forma está vibrando naquele campo. É outro campo dentro de um campo. Tá. E que tem ali uma ressonância. Consequentemente, vai atrair outros campos que têm a mesma vibração.
quando estiver atraindo, fica em forma de bloqueios, de carga, de encosto, obsessor e outras formas de interferência de energias intrusas no campo de alguém. Entendi. Por isso que os filhos precisam tomar banho de erva, fazer apometria, reiki, limpeza, passe. Porque essas são formas de dissolver essas substâncias astrais. Entende, filho? E quebrar essas sintonias. Fazer o desligamento. Ô, filho. Senhor. Eu só queria saber se o filho estava aí. Não, tô ouvindo. Sabe o que eu estava pensando, pai Joaquim? Que se existe forma de pensamento negativa, eu também posso criar um fox, por exemplo, um cachorro ou um gato aqui na minha casa grande, um tigre, ou sei lá. E aí ele fica assim, me rodeando e cuidando de mim também, ué. Pode, filho. Mas tem uma frase boa que tem no livro da Terra aqui, que você se torna eternamente responsável por aquilo que cativa. Ai. O filho criou aquilo ali, o filho vai ter que zelar. Ixi. Vai ter que cuidar. Ou vai ter que desfazer depois. Alguma coisa vai ter que fazer. Eu vou contar pra você uma coisa que nós aprendeu com a teoria dos mestres ascensionados. Senhor. O processo de criação mental que nós estamos estudando agora é chamado por eles de precipitação. Precipitação. É quando um pensamento se une a uma emoção, né, com a intenção clara. Sim. E se plasma algo. Seja algo que vai, por exemplo, um projeto, né, que vocês criam aqui, que vai com o tempo ser alimentado e se tornar material, real na matéria, ou qualquer coisa. Naquele momento existem, você já ouviu falar, filho, dos elementais? Sim, foi o último estudo que fizemos. Sério, filho? Pai, não sabia. Foi. Mas tá tudo sincronizado. Os elementais são seres. Existem em muitos níveis, certo? Sim. Mas vamos falar dos elementais construtores de formas. Isso, vamos lá. Eles são como mais evoluídos energeticamente, no sentido de mais pureza, mas menos evoluídos consciencialmente, que não tem tanta clareza e inteligência como vocês. Para eles, filho, vocês são como deuses. Vocês são o que vocês deveriam ser. Que são os co-criadores. Tá. Divindades atuando aqui na matéria. Então eles obedecem vocês à risca. Nossa. O que vocês pensam e sentem, eles plasmam. Criam. Vão lá. Imaginem assim, a forma que vocês têm de ver um elemental hoje mais parecida é o gnomo, né, filho? Isso. E vários outros, mas o gnomo é um exemplo. Isso. Imagina lá um gnominho que escuta o comando. Isso quando une uma forma, cria uma forma de pensamento, vocês estão dando um comando que está moldando a substância cósmica. Tá. Então vocês estão fazendo isso o tempo inteiro. E os irmãos elementais que vieram aqui para aprender a ser Deus com vocês, a ser inteligente com vocês, estão ali construindo as formas que vocês estão plasmando. Eles obedecem sempre. Como que fosse assim uma escravidão. E vocês podem evocá-los para um processo de plasmagem. Por exemplo, as filhas podem plasmar aqui no centro da casa um pilar de luz violeta, que é a luz da transmutação. Esse pilar vai existir num nível astral etérico e vai estar constantemente emitindo uma luz
que tem uma vibração numa forma de onda que transmuta as negatividades em positividades dentro da dualidade terráquea. Então, naquele momento ali, as filhas podem chamar os elementais para que plasmem esse objeto, ou chame como quiser, essa forma. Tá. Ou, por exemplo, esse chão aqui dessa casa é revestido com quartzo verde, que existe no nível astral etérico, que os elementais ajudaram a construir. Nossa. Depois de feito o trabalho, filho, o mais prudente é dizer: os elementais estão dispensados. Porque senão, filho, os pobrezinhos vão ficar ali trabalhando. Trabalhando. Ai. Mas, filho, isso não é nada fora do plano, certo? É dentro do aprendizado de todos. Mas se vocês ficarem escravizando esses seres para criar experiências que contrariam o fluxo de progresso, consequentemente as leis da natureza uma hora vão causar uma reação, filho. E você vai sofrer. Tá. Nossa. Ih, ficou muito profundo nossa conversa. Ficou, tô gostando. Olha, a gente costuma separar os elementais conforme os elementos da natureza, o ar, o fogo, a água e a terra. Certo? E aí a gente ouve falar de silfo, salamandra, ondina e gnomo nessa ordem respectiva. Certo. Então, os silfos são como essas fadas, né? Que a gente ouve falar, o elemental do ar. É porque como as mentes tridimensional, vocês conseguem conceber, filho. Porque é uma coisa que voa, porque tá no ar, vocês veem assim. Entendi. Mas em nível de evolução, teria sim a diferença entre o gnomo ao silfo? Seria um nível mais, por conta que sabe voar? Não, filho. Não, né? Esse funciona assim. Eles são guardiões dos elementos, certo? Tá. Aqui na Terra, vocês trabalham basicamente com 5 elementos. Isso, o éter também. Tá. Por isso que usa, assim, a estrela de 5 pontas, muitas vezes, né? Isso, filho. Significa que esses são os elementos disponíveis para a plasmagem. Tá. Para a moldagem da substância cósmica universal. Ou seja, vou dar um exemplo aqui, as filhas faz um altar para começar os trabalhos. Acende a vela, tá ali o elemento fogo disponível. Tem um incenso queimando para representar o elemento ar. Tem a água para representar o elemento água, né? E tem lá umas pedras, umas plantas, seja lá o que for, para o elemento terra. Tem junto do trabalho energético espiritual os 6 guardiões desses elementos, mesmo que não haja altar, certo? Foi só uma representação. Sim. Esses elementais têm a função de interagir entre eles para unir esses elementos nessa plasmagem, filho. E isso acontece no nível material também. Material. Claro, Sim. A matéria física, ela está em constante moldagem. O corpo material de vocês, um dia já foi um pedaço de rocha, de planta. Tudo é a Terra, né, filho? Entendi. É o planeta. O corpo físico vem do planeta. Claro. Os outros corpos não vêm do planeta. Entendi. Entende, filho? Sim. Então, essa aglomeração variada, interrelacionada dos 5 elementos é o que cria as formas no plano físico. Da mesma forma acontece no plano etérico astral. Mas parece que no etérico a criação é mais maleável no sentido que ela é mais fácil de criar. É mais efêmera. Isso.
Então... O astral ela já está um pouco mais consolidada, mais carregada das experiências, né, das emoções relacionadas. Já tem mais carga ali. Entendi. Então daí, o senhor falou do poder do fogo violeta na transmutação dessas coisas. E ainda gostaria de falar disso juntamente com a ideia daquele que o senhor falou que o que cativa, você se torna responsável. Então, vamos falar primeiro do fogo violeta. Ele é capaz de transformar as energias negativas, é como se fosse uma ferramenta que eu posso ativar para me auxiliar na transmutação. Isso, filho. É uma energia disponível. Principalmente nesse processo de regeneração que a Terra está passando agora. Tá bom. Que eu não entendi a pergunta do filho. Não, respondeu. Tá bom. É uma energia disponível para que a gente possa utilizar nesse momento que aonde a prova e a expiação muitas vezes acontecem de forma mais rápida do que antes. Isso. É por isso, então. É por isso, filho. E é assim. Existem as eras, certo, filho? Tá. As mudanças de era. E dentro de uma roda cósmica que tem aproximadamente 26 mil anos, certo? Isso. É a roda cósmica desse sistema solar. É como se ao longo desses 26 mil anos vocês passassem por 7 fases da luz branca, que é o espectro do arco-íris, certo? Que são diferentes formas de onda. Cada cor é uma forma de onda. Tá. Que vibra numa determinada frequência. E por isso gera determinadas reações. Durante esses 26 mil anos, se passa pelos 7 raios de luz. Vocês estão na era do raio violeta. É a era do 7º raio. A era da transmutação. Por isso que estão passando por essas experiências dessa forma, que o Kardec chamou também desse processo de transição, de prova e expiação para regeneração. E que outros 6 também chamaram de outras formas, como era de ouro, ou a partir do 21 de dezembro, segundo os Maia, né, filho? Começou um outro tempo. Isso significa, filho, que já está disponível neste planeta uma outra forma de evolução que não necessita do sofrimento como principal forma de aprendizado. Não quer dizer, filho, que já está valendo para todos. Quer dizer que aqueles que tiverem a intenção de se colocar nesse processo de regeneração, assim já é. Agora, filho. Nossa, mas e toda a prova, expiação e karma e acerto de contas que o ator decidiu o personagem precisava viver? O ator conhece o contexto histórico em que se passa o enredo. Claro. Quando vocês escolheram reencarnar nesse tempo, vocês escolheram o enredo, o roteiro, construíram junto esse roteiro que entrelaça todos. Nossa. O filho tem visto o que está acontecendo no país? Pois é. E aí? E aí, filho? O povo tá acordado, filho. O que mudou, filho? Mudou a percepção. Filho. Mudou a percepção, consequentemente, mudou a intenção, mudou as formas de ação. Então, tá tudo se movimentando. Tá tudo acelerado no sentido da mudança. Tá.
vão acontecer as catarses. Tá. Vão acontecer. Porque aqueles que ainda necessitarem do sofrimento como prova, como única forma ou como principal forma de aprendizado, vão precisar passar isso de forma muito intensa agora. Porque todos estão sendo levados à unidade na consciência. Então precisa acelerar a limpeza kármica, sim, desses irmãos. Por outro lado, aqueles que já estão escolhendo ou que já passaram pelas experiências necessárias para que hoje consigam ter a consciência de que já está disponível outra forma de aprender, para esses vão ser dadas as experiências de regeneração, onde, como o Fio sabe, o mal não predomina mais. E existe essa oportunidade de transmutação do karma no aqui e agora. De todas as experiências negativas, por assim dizer, é que possam agora ser limpas pela simples intenção de servir à regeneração. Nossa. É por esse processo que muitos fios estão despertando de que tem um papel muito importante nesse espetáculo. Para que a moral da história chegue para todos, porque é a terceira revelação, né, filho? É quando não vai ser um ou outro que vão se iluminar. Nossa. É todos, filho. Eita. Foi-se o tempo em que o ser precisava trabalhar pela sua própria iluminação. Esses seres já se iluminaram e são agora os guardiões desses raios de luz que protegem esse plano, filho. Que cuidam, que assessoram, como se fossem os anjos que cuidam da regeneração da Terra. São aqueles que se iluminaram antes de vocês. Quem está na Terra hoje, filho, pode até já ter se iluminado antes de ter escolhido voltar aqui como missionário, certo? Certo. Mas, se está aqui agora, é porque tem o papel de iluminar o todo, filho. Não é mais um ou outro. Dentro dos ensinamentos dos espíritos, a revelação, ela chega em todas as partes. O filho está entrevistando entidades espirituais de várias linhas e de vários locais. Sim. Que não estão falando coisas afins, filho. Sim. Estão todos no mesmo serviço, filho. É, realmente. Agora, o pai Joaquim, o senhor falou que é um processo de catarse. E a gente entende que a palavra catarse significa purgação, purificação, evacuação. Mas como Não, catarse é no sentido de explosão. Explosão? Liberação. Liberar aquilo que já está. Como se assim? Vou dar um exemplo prático. A filha já fez o mal. Vamos ver. E aí fez uma maldade lá, tinha muito que limpar. Veio várias vidas, limpando. Ainda não terminou de limpar, certo? Tá. Dentro desse princípio, se a filha desencarna agora, vai precisar de prova e expiação. Pode ser que ela venha reencarnar num momento em que a prova e expiação não morre mais aqui nesse planeta. E aí? E aí vai ter que ir para outro. Eita. Mas, aqui agora, na transição da prova, expiação para regeneração, é dada a oportunidade de transmutar aquele karma. Como? Servindo. Por isso tem tanto médium passando por experiências interdimensionais. Por isso que tem tanta gente passando a enxergar aquilo que os olhos da Terra não vê. Por isso, filho,
e por vários outros motivos, que o pai quer falar também. Mas só para concluir, vai ser dada a oportunidade de serviço àqueles que quiserem limpar o karma. Mas, filho, isso vai depender da conduta até a hora do desencarne, que é quando vai ser medida a frequência do ser, dentro da seu novo estado de consciência. Nossa, Entendeu, filho? entendi. E é interessante, pai Joaquim, a gente que estuda filosofia, a gente vê que para o Aristóteles, a catarse, ela se refere à purificação das almas por meio de uma descarga emocional provocada bem, como dissemos, por um drama. É isso, filho. É um drama. É um drama que vai ter a intensidade para cada um e o sofrimento ou a felicidade para cada um conforme aquilo que ainda tem que ser limpo. Claro. Agora... Eu só vou pedir só um segundinho. Vai lá. Faz o ajuste das frequências aqui, filho. Salve, filho. É que a FIA vai perdendo a sintonia e aí as FIA têm o conhecimento da apometria para fazer o ajuste das frequências e eu consegui ficar mais forte aqui. Eita. Mas daqui a pouco o pai vai ter que ir porque a FIA tá esvaída já de ectoplasma. Nossa. E esse processo acontece por quê? Se o senhor quisesse ficar mais tempo, o que teria que ser feito? Filho, também é uma questão de necessidade e de tempo disponível. Claro. Tempo aqui da Terra, certo, filho? Porque daqui a pouco o pai tem que servir em outros lugares também. Tá certo. Não vai acontecendo assim esse processo gradual de ir perdendo a sintonia pelo cansaço da FIA também. Que a FIA também não é santa, né? Não, mas é natural. O câncer é natural do corpo. Claro, claro. Mas Mas aqui o que a FIA a outra faz é dar os pulsos de aglutinação de energia para também dar o comando de ajuste frequencial para que a minha vibração se mantenha mais próxima da vibração da FIA. Porque para que eu possa chegar, eu tenho que baixar a minha frequência. E ela, para eu chegar, ela tem que elevar a frequência dela, filho. Entende? Como é que... Você vai perdendo essa sintonia. Como é que faz? Vocês aí já sabem como baixar a frequência de vocês, é natural. Como é que a gente aqui na Terra faz para elevar a frequência até um ponto em comum onde a incorporação possa acontecer sem muito problema? Filho, é muito relativo. Que depende, primeiro, da frequência do ser que vai incorporar. Entendi. Que vai se comunicar. Que tem que ser, se ele tiver um corpo astral, Deus, ele não vai precisar baixar tanto. E você não vai precisar elevar tanto. Por isso que tem médium que tem a conduta mais emporcalhada possível. E mesmo assim, recebe espírito, né, filho? Então. Porque são de uma faixa vibracional em afinidade com a dele. Mas o que a gente pode falar aqui? Existem muitas ferramentas de elevação da frequência vibratória do ser encarnado. Desde a meditação, o reiki, as técnicas de terapias vibracionais, que são inúmeras, né, filho? É, isso. De expansão de consciência. E a disciplina é a maior de todas. Porque os filhos podem cantar mantra para elevar a frequência, pode botar um incenso, um perfume, ou plasmar os campos que elevam a frequência. Tem 1000 formas. Entendi. Usar símbolo. Claro, mas é possível. São todas representações que geram alguma frequência vibratória ali atuando. Tá certo. Elevando a frequência dos seis. Mas a disciplina que o pai diz é a de limpeza dos corpos. Limpeza passa
por todos os níveis. Mas principalmente estou falando dos 4 níveis inferiores que formam o ego. Físico, etérico, astral e o mental inferior. Entendi. Tá Tem certo. que estar limpando, vigiando esses 4 campos dimensionais. Certo? Entendi. Então, é uma coisa que o médium pode aprender a fazer por si mesmo, sem necessariamente incomodar outras pessoas. Como assim incomodar outras pessoas? Ah, Entendi. tipo, se a gente pode fazer sozinho essa a prática de elevação da consciência, da energia, para poder incorporar, seria melhor do que ficar pedindo ajuda. Olha, você me ajuda a elevar a minha frequência toda hora. É mais prático. A ajuda que o filho fala, dá um exemplo. Por exemplo, eu quero incorporar meu preto velho. Certo? Eu gostaria de poder fazer isso sem ter que necessariamente pedir ajuda a 3, 4 pessoas cada vez que eu vou incorporar. Né? Mas o filho tem que pedir ajuda para quê exatamente? No sentido de fazer esses... Os pulsos. Isso. Não, os pulsos são um recurso até meio fácil demais, assim, né, filho? Não é o ideal, ele é artificial. Tá Vai certo. servir só pra hora ali, o fio não vai manter a frequência elevada depois. E aí não vai estar sintonizado com esses 6 depois, né, filho? Não, tá certo. Entendi. Então o mais importante é manter a disciplina para que a frequência se eleve constantemente, para que amanhã o fio seja um ser de frequência mais elevada do que hoje. E não só temporariamente para receber o espírito, filho. Entendi. Não, faz sentido. Agora, É esse o caminho, né, filho? esse é o caminho. Mas Agora, caminhando... Mas tem uma possibilidade de se fazer sozinho, sim, esse processo. Tá certo. Agora, caminhando já para o fim, para terminar aquele assunto da forma pensamento, e depois eu quero só para finalizar que o senhor fale dessa vibração que se alcança na hora da transição, na hora da morte, o que se pode fazer para que não chegue lá com tanto problema ainda a resolver ao ponto de até ter que ser exilado para um outro planeta. A preocupação de vocês não tem que ser o futuro, filho. Só existe o aqui e agora. Você não tem que fazer nada hoje, buscando o resultado do amanhã. Isso seria uma troca não muito ética para o senhor conseguir a sua iluminação, entende? Então, consequentemente, o senhor não vai estar elevando a frequência. O próprio Kardec, né, quando lá acho que é no Evangelho, né, filho? Que fala sobre aquele que faz o bem querendo obter o mérito espiritual. Por exemplo, eu quero me regenerar, eu quero continuar na Terra quando a Terra se regenerar, então eu tenho que servir agora. Não, filho, não é assim que funciona. Assim você vai estar servindo a você mesmo. Não é mesmo? Não ao todo, filho. E para você estar servindo a você mesmo, veja bem, alguém vai ter que estar sofrendo. Porque isso é a dualidade, filho. Para que uns estejam curando, os outros têm que estar doentes. Então você, quando está alimentando a sua necessidade de ser um curador para limpar seus karmas, você está alimentando a necessidade de outros serem doentes. Então você está aumentando seu karma. Nossa! Que coisa. É difícil. As pessoas não pensam nisso. É bem óbvio, né, filho? É óbvio, mas porque é óbvio, as pessoas não pensam que é óbvio, que é simples, que ninguém, né, costuma pensar. Olha que interessante. Aumenta o karma porque daí você cria nas outras pessoas esse jeito de ser. Nossa. Aumenta a dualidade. Eita. Reforça, aumentar não é a palavra, é dar poder para a dualidade. Reforça. E qual que é o jeito certo? É servir a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Alguma dúvida a mais, filho? Que eu acho que isso é o resumo de tudo. Que nem quando o filho fala assim, qual é o jeito? Mas voltando à hora da morte, que o filho ficou preocupado com a hora da morte, né? Vamos ver. Isso é duas palavrinhas que vocês conhecem aqui, que resume a dualidade. O amor e o medo. Ixi. Então, o caminho, já que o filho perguntou qual é escolher sempre o amor. Que se você fizer um serviço porque tem medo do que vai acontecer com você depois, você vai errar. Entendi. Se você fizer o serviço porque ama, tá tudo certo. Tudo certo. Tá só limpando, não tá mais sujando. Que o negócio é esse, filho. Se vocês só parar de sujar, já é um bom começo. É verdade. Não é? É verdade. Agora... Então a escolha, na hora da morte, mas de preferência no aqui e agora, é pelo amor. E não pelo medo, filho. Claro, entendi. Agora, finalizando aquele assunto para não restar dúvida. Então, se eu animo uma forma pensamento, o senhor falou que ela cria a vida própria. Mas a vida não é Deus quem não cria? É todas. Não é todas. Aham. É em determinado nível a ponto de chegar a criar a vida própria. E é com essa intenção de dar a vida a ela. Isso. Mas daí, o que está acontecendo ali? São os elementais que se uniram, criaram essa forma e o sopro de vida aconteceu naquele... Como se fosse um espírito criado? Como? Não, espírito não. Não. É uma forma de pensamento. Não existe no nível astral, certo? Tá. Aquela forma de pensamento não vai ter emoção, não vai ter história preguiça. Igual o senhor falou, vai ter... É como se fosse só o duplo etérico. Entendi. É um brinquedo. Pode se esvair, pode morrer. Entendi. E eu vou ser responsável no sentido que, como eu criei ela, eu vou ter que me desfazer dela. Transformar. Exatamente. E se o fio alimentar ela, ela pode acabar se voltando contra o fio. De alguma forma. Porque não tem raciocínio lógico em todas as outras coisas. Não tem inteligência. O princípio ativo inteligente, só Deus é a causa. Tá certo. Então, agora já estamos aqui, então, chegando ao fim. Eu quero só a última pergunta mesmo. O senhor falou de níveis multidimensionais e falou dos corpos. Podemos então dizer que desde o físico até o átmico, todos os 7 corpos, cada um estão localizados num nível de frequência diferente, portanto numa dimensão diferente? Exatamente, filho. Sendo que as dimensões, elas têm subdimensões. Então isso é bem complexo e infinito. Nossa. Mas a Terra, a gente ouve dizer que a Terra está na 3ª dimensão. Não, as formas materiais se apresentam numa maneira tridimensional. Tá. Sim. Mas as formas, no nível astral, etérico, e esses níveis têm outros subníveis, elas existem em várias dimensões. Não só na 3ª, nem só na 4ª ou 5ª. Tá. Tanto que a Terra recebe aqui seres de todas as dimensões, tanto como auxiliares e amigos espirituais, quanto como encarnados, que nesse momento estão aqui. Tá certo. Então, filho, o pai queria falar só mais uma coisa. Já que você falou, nós estamos falando do ser multidimensional, certo? Isso. Isso é muito importante, mais que nunca agora. Dentro dessa transição, que é como se fosse um período em que estão potencializadas as criações mentais para que vocês possam plasmar um novo mundo. É muito importante que todos os seres retomem a consciência do seu poder de co-criador, do seu poder de ser Deus em ação. Certo? Porque, filho, as
como que na natureza isso acontece. Estamos num período em que a radiação fotônica e a atividade solar estão potencializadas. Isso é cientificamente comprovado, que afeta, inclusive, a ressonância Schumann, que é a medição lá dos ciclos de frequência eletromagnética do planeta, certo? Certo. Se essa radiação, que chega principalmente pelo Sol para vocês, afeta o campo eletromagnético da Terra, o que ela não faz com o campo de vocês? Ou seja, tem muito mais plasma, muito mais substância cósmica universal disponível para o processo de criação de vocês. Nossa. Ou seja, a criação de forma pensamento também está acelerada. E a conexão, a percepção de vocês para todas as dimensões também está sendo ampliada. Como, filho? Vocês vieram já dotados de tecnologias mentais e espirituais que são decodificadas pelas glândulas de vocês e liberados os hormônios necessários para vocês terem no corpo físico as reações, certo? Certo. Vocês todos têm pineal, já ouviu falar, né? Sim, senhor. Então a pineal é a glândula, junto com a pituitária, dos complexos que formam as percepções dos sentidos extrafísicos. A percepção de outras dimensões, certo? Certo. Consequentemente, ela recebendo mais energia solar fotônica, com essa expansão mais radiação cósmica, está sendo ativado. Nossa. Então as pessoas estão tendo, sim, experiências espirituais e mentais muito fortes, que podem se manifestar tanto no nível do equilíbrio para a regeneração, quanto no nível do desequilíbrio para que as divergências psíquicas necessárias gerem as provas e expiações intensamente necessárias para que todo mundo seja nivelado na chegada da regeneração. Nossa. Então, filho, tenham muita consciência. O orai e vigiai está 10 vezes mais agora. Porque vocês estão criando as realidades de vocês uma velocidade de ação e reação muito depressa. Tá certo. Então lembrem que vocês são deuses aqui na Terra. Não no sentido de alimentar o ego. É no sentido de sair do ego. De perceber que o ego é só um personagem de uma história que tem uma razão muito maior. Que a razão maior é a regeneração, é o caminho da evolução, é a lei do progresso. Sirvam a isso, tenham a intenção clara de estar servindo a isso, a cada atitude, a cada pensamento, a cada emoção, a cada intenção. Nossa. Vocês estão criando um novo mundo. Ixi. Olha que lindo, filho. É muito lindo. É muito lindo. É como pegar uma massinha de modelar e brincar. E brincar. Façam coisas bonitas. E agora, com todo esse ensinamento, vamos ficar aqui então meditando bastante, estudando bastante as suas palavras. É isso. Muita reflexão. Eu quero até aproveitar o momento porque cada coisa que o senhor falou, como o senhor mesmo disse, pode se aprofundar muito mais. Então eu vou convidar o senhor para voltar outras vezes. O senhor aceita? Eu aceito com muita gratidão. Graças a Deus. Lembrando que eu estou falando aqui, não é em nome do personagem Pai Joaquim, mas em nome de um serviço de reequilíbrio eletromagnético pelo qual todos nós estamos passando, filho. Salve, filho.
que possamos ainda muitas vezes conversar e quero falar ainda um dia com você sobre o tempo natural. Pode ser, filho? Tá marcado na agenda. Ei, filho. Arrou, filho, como dizem aqui, arrou. Arro. Até a próxima, pai Joaquim. Deus abençoe. Deus abençoe você também. Salve. Obrigado. Salve. E agora, filha? Desliga aí, filha. Você, Jefferson. Senhor. Não, a gente vai desligar aqui então. Quer colocar mais alguma colocação pra Camila, pra alguém? É, tipo, se o pai já vai, a menos que ele tenha mais trabalho, eu já vou, então. daí eu vou ver se eu consigo falar com a Camila 2 minutos. Tá bom. Tá bom, Só pai. se incorporar aqui então. Um abraço. Abraço, Jefferson. Quer que eu bote o ponto? Bota, filho. Onde é que anda ele? Ei, que coisa bem boa. Gostou do trabalho? Salve, filha. Salve, senhor. toda a força e proteção do trabalho de vocês. Que assim seja. Ai, o Runaku, Eva Maia, Emarro. Tá certo. Vou botar o ponto então. Daí, já? Esse. Oi. Camila? Oi. Tudo bem, querida? Tudo, Jefferson. É uma satisfação enorme falar com você novamente, viu? Ah, pra mim também, irmão. Eu normalmente gosto de falar 1 minuto ou 2 com o médium assim que ele volta da experiência e perguntar como foi. Tá. Como é que foi para você esse tempo do nosso diálogo? Onde você estava? Como você se sente agora? Está cansada? Não está? Como é que funciona? Eu agora não tô, assim, muitas vezes eu fico cansada, mas eu acho que porque o trabalho foi bem sutil, não tô me sentindo cansada, não. Eu tô só, talvez, assim, com a voz meio estranha, porque o pai se utiliza de uma outra voz, assim, né? É verdade. Eu sou médium consciente, o meu mental não é desativado na hora. Você entende? De certa forma, eu fosse uma ouvinte, assim como vocês. Que bom. Eu não posso interferir, porque se eu interferir, eu posso acabar, né, perdendo a sintonia. Nossa. Eu fico ali de ouvinte, mas eu sei que isso acontece no nível mental. No nível astral, eu sinto assim que algumas vezes eu posso ser levada para receber alguma cura que eu necessite nesse momento. E é isso que acontece, mas a minha consciência fica aqui. Maravilha. Então, não é um processo cansativo, algumas vezes sim, mas depende do processo, né? Depende do trabalho que tenha sido feito. Tá certo. Então. Olha, muito obrigado então. Que Deus abençoe você, os meninos que estão aí. Muito obrigado a todos, viu? A gente que te agradece, Jefferson, pelo seu serviço lindo e estamos à disposição, tá bem, irmão? Até uma próxima vez. Até, beijão. Obrigado, beijão.